Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse estudo bíblico, 5 passos para conhecer um homem e uma mulher de Deus. Já falamos aqui o primeiro passo para conhecer o homem e a mulher de Deus. Falamos de Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, que o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, você conhece através da sua luz. Você conhece através do seu brilho e do tempero. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Jesus diz: vós sois o sal da terra. E se o sal não prestar, não for tratado, não for temperado, ele não serve para nada. E vós sois a luz do mundo. Esse foi o primeiro passo para se conhecer um verdadeiro homem de Deus, a mulher de Deus. Agora vamos entrar no segundo passo, segundo a Bíblia. Por isso que eu falei, pega a Bíblia, pega a caneta, pega o caderno, ou um bloquinho que seja, e anota. Segundo passo para se conhecer um verdadeiro homem ou uma verdadeira mulher de Deus. Ou a segunda característica, pelo seu caráter. Mateus 5,37. O que está escrito em Mateus 5,37? Caráter. Diz assim: caráter fala de honestidade. Caráter fala de moral. Caráter fala de se o homem ou a mulher cumpre com a sua palavra. Vou simplificar. Jesus disse assim, versículo 37 de Mateus capítulo 5. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Simples assim. O homem de Deus, a mulher de Deus, a primeira coisa que tem, quando ele aceita Jesus, ele tem caráter. Ele tem palavra. Se ele promete, ele cumpre. Se ele promete, ele vai até o fim. Ainda que nas suas palavras, às vezes ele fala alguma coisa e ele muda por causa da circunstância, porque ele vai tomar um prejuízo. Aquele que, às vezes, ele vai... Como é que se diz? Ele fala uma coisa, promete uma coisa, mas depois ele reflete: puxa, eu vou tomar prejuízo. Mas ele falou, ele empenhou a sua palavra. Salmo de número 15, versículo 5. O salmista diz assim, vou ler o salmo todo, que todo mundo é pequeno, são apenas 5 versículos, diz assim, o salmista perguntando para o Senhor: Senhor, quem habitará? Habitar, verbo morar, ficar, permanecer. No teu tabernáculo. Quem morará no seu santo monte? Aí a resposta veio: aquele que anda sinceramente, que pratica a justiça, que fala a verdade no seu coração, aquele que não difama, isso é moral, é caráter, que não difama o seu próximo, com a sua língua, ele não difama, ele tem orgulho dos irmãos. Romanos capítulo 12, versículo 9, está escrito que o amor seja não fingido. A pior coisa que tem uma pessoa que não tem caráter. Esse é o segundo passo. Eu estou falando dos 5 passos de um verdadeiro homem, de uma verdadeira mulher de Deus. Ele fala sim, sim, não, não, e ponto. O que passar disso, foi Jesus quem falou, é procedência maligna, é do diabo, é do inimigo, é influência de Satanás. Não tem meio termo. Então ele pratica, ele fala a verdade, ele pratica a justiça, fala a verdade no seu coração. Continuou o salmista dizendo: aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita, olha isso, nem aceita opróbrio ou vergonha, difamação contra o seu próximo. Estou citando o Salmo 15, porque tem pessoas que ouvem alguma coisa
Ele não procura, às vezes, a fonte, não procura se certificar, não procura ter certeza. Ele ouve aqui, sai passando para ali, ele ouve aqui, sai falando, às vezes até acrescenta, e lá na frente outro acrescenta mais um pouco, e quando pensar que não há moral, a reputação daquele que foi difamado vai embora. Então, o segundo passo para se saber se esse homem é de Deus, se essa mulher é de Deus, é que ele tem caráter, que ele tem moral, que ele tem honra, que ele tem respeito. Ele não aceita de que ninguém difama o outro, independente da religião. Eu costumo dizer que caráter independe de religião. Caráter, nós vemos que tem muitas pessoas que têm caráter, enquanto tem muitos crentes que aceita, que vive falando mal do próximo, aceita fofoca, às vezes é até mentira, às vezes é até invenção, e ele aceita. Então o salmista no Salmo 15 está dizendo: Senhor, quem morará no seu tabernáculo, no seu monte santo? Então ele não aceita. E outra coisa, outro exemplo, aquele cujos olhos do crente é reprobo, é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Isso é caráter. Ele honra. Na verdade, o crente deve honrar uns aos outros. Mas o que a gente mais vê é crente difamando, é crente aceitando palavras de pessoas ímpias, de pessoas mundanas, de pessoas, às vezes, que está até dentro da igreja, mas não é crente, porque crente de verdade não aceita afronta, não aceita difamação, não aceita calúnia, não aceita fofoca, seja ela o que for. O certo é, se alguém chegar para você: irmão, irmã, você está sabendo? Ainda diz assim, do babado. Babado é coisa mundana. Está sabendo disso, daquilo? Não, irmão, o que houve? Ah, fulano assim, assim, assado. Fulano assim, assim. Aí ele sai aumentando aquela conversa, vai virando aquela miséria. E estraga a reputação. E às vezes aquela pessoa, às vezes, que é difamado, que estava sendo criticado, chega, ele é tratado com indiferença. Por quê? Porque quem falou dele não tem prova. Não tem prova, mas aceitou calúnia, aceitou difamação. Então quem falou, quem aceitou, quem fala mal do próximo, não tem caráter, não tem moral, não tem uma boa reputação. Porque quem tem, ele anda dentro da Bíblia. Quem tem uma boa reputação, ele obedece à Bíblia. Quem tem uma boa reputação, ele obedece à palavra de Deus. E a palavra de Deus no Salmo 15 está dizendo, né? Aquele que os olhos, cujo é reprobo, é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano. Vamos supor que eu faço uma palavra, uma promessa, eu dou empenho a minha palavra para fazer algo, mas depois eu vejo, puxa vida, eu falei que vou fazer isso, mas vou ficar no prejuízo. Você deu a sua palavra, então cumpra. Porque quem ouviu você falar vai esperar. Se você prometeu ir num determinado lugar, pega e vai. Se você prometeu fazer uma coisa, pega e faz. Se não puder, por motivo justo, entre em contato o mais rápido possível. Ô, meu irmão, minha irmã, me perdoa. Eu não pude ir por causa... Justifica, não é vergonha. Porque quem está do outro lado, se ele entender, for homem de Deus ou mulher de Deus, ele vai te entender. Do contrário, ele também vai te difamar e vai até estragar sua reputação. Mas se puder, haja o que houver, tenha caráter. Homem de Deus tem caráter. Homem de Deus tem palavra. Homem de Deus tem moral. Homem de Deus tem uma boa reputação. Quando eu digo homem de Deus, eu estou falando mulher de Deus, jovem de Deus. Eu estou falando principalmente obreiros, ou quem se diz obreiro. Tem caráter, tem moral. Prometeu, cumpre. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 37 diz: seja o vosso, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. E o que passar disso é de procedência maligna. Amém? Esse é o segundo passo para se conhecer um homem de Deus ou uma mulher de Deus. É para se conhecer, porque se ele não cumpre a palavra, se ela não cumpre a sua palavra, se ele não cumpre os seus compromissos, se ele não dá satisfação a quem ele prometeu, a quem ele falou que ia fazer, e se ele aceita difamação, e se ele fica falando, aceita calúnia, aceita fofoca, a palavra, o conselho é: afasta-te desse. Mantenha a distância. Seja a igreja, seja crente, seja obreiro, seja o que for, mantenha a distância. Amém? Esse foi o segundo passo para se conhecer um verdadeiro homem, uma verdadeira
mulher de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Meus amados, eu boto aqui porque depois eu vou cortar esse vídeo, então tem que saber para não misturar muito. Meus amados, vamos para o terceiro passo, né? Terceiro passo. Mas eu quero, antes de entrar no terceiro passo, eu quero recapitular para alguém veja. Eu estou falando sobre os 5 passos para se conhecer um verdadeiro homem ou uma verdadeira mulher de Deus, né? Aqui é o vosso amigo, presbítero, missionário, Deronildo Santos. Eu falei que o primeiro passo do homem de Deus, ou passo para conhecer um verdadeiro homem ou mulher de Deus, é pelo seu testemunho. Caso você queira acompanhar e saber, né, você segue os vídeos anteriores, né? O primeiro, o segundo, esse é o terceiro vídeo. O segundo passo que eu falei é pelo caráter do homem, que o homem tem que ter palavra. O homem tem que ser sim, sim, não, não. O homem não pode aceitar afronta. O homem não pode aceitar palavra contra o outro. O homem tem que cumprir o que prometeu. Se ele não cumprir, ele não é homem. Se ela não cumprir o que ela prometeu, se ela não der satisfação, por que não pôde cumprir, ela não é mulher de Deus. Homem de Deus, mulher de Deus, cumpre. Salmista Davi, o salmista no Salmo 15 diz, quem entrará no seu santuário? Quem morará? Verbo morar, habitar, ficar, permanecer no santuário. Aí o Senhor foi falando, está lá no Salmo 15. Quem? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, que fala a verdade no seu coração, fala a verdade para o próximo, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próprio, ou calúnia, fofoca, mentira, qualquer coisa. Aquele cujos olhos é reprobado, mas é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Salmo 15, né? Aquele que mesmo que jura com dano seu, mas não muda, então ele vai e cumpre. Aquele que não difama, aquele que não dá o seu dinheiro com usura. Isso aí eu vou falar noutra hora, porque quando o assunto é dinheiro é mais melindroso. Nem recebe peitas, afrontas contra o inocente. Se você não tem prova do que você ouviu contra A ou B, cale-se. Se você não tem testemunha, cale-se. Esse negócio de, você ouviu falar, tem 3 demônios que têm agido muito nas igrejas evangélicas nos últimos dias. É o me contaram, demônio do me contaram. É o demônio do me disseram. Esse demônio tem causado um estrago tremendo, né? E o demônio está sabendo, estou sabendo. Cuidado, cuidado com isso. Cuidado com a fofoca. Cuidado. Provérbios 16, Provérbios 6, versículo 16 a seguir diz que são coisas que Deus abomina. É aquele que espalha. Então, se você espalha contenda, discórdia, Deus te abomina. Isso é fato. Contra fatos não tem argumento. Então, meus amados, esse é o terceiro passo. E ainda no segundo, ainda diz que a pessoa paga o que deve. Comprou, ele paga. Ele não fica enrolando. Não fica em... Não. Ele vai lá. Se não pode pagar, ele vai lá e dá uma satisfação. Meu irmão, minha irmã, ou o comerciante, ou a pessoa, quem quer que seja, por favor, me perdoa. Eu prometi que eu ia te pagar agora, no dia 10, mas houve um imprevisto. Né? Talvez se ele souber, ele fala, não, irmão, estou sabendo. Fica bonito. Você vai estar honrando o seu nome e vai estar honrando o nome do Senhor Jesus Cristo também. Você deu uma satisfação. Se não tiver, vende alguma coisa, empenha, vai lá e paga. Dê alguma coisa, mas paga. Assim é um homem de Deus. Assim é uma mulher de Deus. Uma pessoa que tem caráter. Uma pessoa que tem moral. Uma pessoa que honra. Romanos 13, versículo 7, você pode ler depois. Você pode ler 1 Timóteo 2,15. Procura te apresentar-te a Deus aprovado, que não tem do que se envergonhar. Porque ele anda de cabeça erguida. Ele está dentro do primeiro passo. Amém? Que ele seja o sim, sim, não, não. Está dando o segundo passo, ele tem caráter. E agora vamos para o terceiro passo. Para conhecer um homem, uma mulher de Deus. Eu vou até pegar aqui. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele é conhecido pela palavra
de Deus. Principalmente quando ele procura praticar, irmão, a palavra de Deus. Eu já ouvi muitos crentes dizer, mas não dá para praticar 100% da irmão. Dá para você fugir da aparência do mal. Muitas pessoas vivem segundo o mundo porque quer. Mas se você se esforçar, se você orar, clamar ao Senhor, Ele vai te dar graça. E você vai andar dentro da palavra. E a palavra de Deus não é pesada se você analisar. A única coisa que renuncia, negar, aprender, andar dentro da palavra de Deus é aprender a renunciar-nos a nós mesmos. Esse é o terceiro passo, irmão, do homem de Deus, da mulher de Deus. Não dá para dizer que é homem de Deus se não tem base bíblica. Não dá para dizer que é homem, que é mulher de Deus, se ele não conhece as Escrituras. Jesus disse, João 5:39, examinai as Escrituras. Tem gente que prefere ir pela cabeça de pessoas. Ou muitas, aí nós temos visto nos nossos dias, quantas pessoas que se levanta dizendo que é pastor, abre uma igreja aqui, abre uma igreja ali, é a igrejinha daqui, é a igrejinha dali, ou às vezes até a igreja grande, mas quando você vai lá, você não vê uma mensagem bíblica dentro da palavra de Deus. É tanta revelação daqui, revelação dali. Você é contra? Não, não sou contra, mas eu sou contra essas igrejas que não pregam a palavra de Deus, não ensina a palavra de Deus, não ministra. Então ele não é homem de Deus, porque homem de Deus, mulher de Deus, fala a palavra de Deus. João 5:39, examinar a Escritura. Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nela dia e noite. Josué 1, versículo 8. Então, irmão, se o homem não tem leitura da palavra de Deus, se ele dirige uma igreja, se ele apacenta uma igreja sem base bíblica, pode saber, é casa construída na areia. É casa que quando vier os ventos, vai se destruir. É casa que quando cair a chuva, aquela areia vai desfocar e a casa vai desmoronar. É casa que quando a trombeta tocar, os crentes não vão estar estabilizados para ouvir o brado do Senhor. Aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. Então o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, ele anda dentro da palavra de Deus. Não tem como. Ele prega. Quando ele vai pregar, a pregação dele, a pregação dela, não é um monte de coisa, fala a experiência daqui, fala a experiência dali, fala as coisas da sua vida, fala a coisa da vida de fulano, fala a coisa da vida de ciclano, fala de tudo, mas não fala da Bíblia. Às vezes é 40 minutos, 1 hora, mas não tem Bíblia, não tem palavra. Então, João 5:39, conheça o homem de Deus, quando ele menciona, quando ele dá prioridade à palavra de Deus. E dando prioridade da palavra de Deus, você está dentro do mandamento de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu pensamento, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Isto é a palavra de Deus. É homem de Deus, é mulher de Deus. Glórias a Deus. Então, se não for assim, pula fora. Sai fora dessa igreja, sai fora desse irmão. Sai fora, porque isso não é de Deus, irmão. Quem não tem base bíblica, pode ter certeza, ele está perdendo tempo. Você está perdendo tempo nessa igreja. Você está perdendo tempo com esses pastores. Eu vou botar a cara bem a tapa para ver. Esses pastores, seja ele quem for, pastor, sacerdote, líder religioso, bispo, eu sou presbítero pela misericórdia de Deus. Então estou falando, a Bíblia diz, o homem de Deus maneja bem a palavra de Deus. E principalmente, cumpre com a palavra de Deus. Se não for, irmão, sai fora dessa igreja. Sai fora desse obreiro. Sai fora. Porque obreiro que fica com piadinha mundana, conversinha, brincadeira mundana, brincadeira no meio de roda de amigo fazendo, sai fora. Não é proveniente de Deus. É uma palavra dura, mas é a palavra de Deus que eu estou falando. E o meu objetivo, eu volto a dizer, é te ensinar, é ensinar quem tem ouvido, ouve a palavra de Deus. Quem tem ouvido, ouve o que o Espírito diz à igreja. E quando é dito através da palavra, pode apostar que é o Espírito Santo de Deus, sim, que está te dando. É o Espírito Santo de Deus, sim, que está revelando. Amém? Esse foi o terceiro passo de conhecer o homem de Deus, a mulher de Deus, pelo conhecimento da palavra. Que Deus abençoe, em nome do Senhor
Jesus Cristo Nazareno. Glórias a Deus. Amém. Agora, meus amados, aleluia.